Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu humildezinho programete, o podcast do Historiante aqui, toda semana contigo, trocando aquela ideia bacana sobre vários assuntos correlacionados aí, história, filosofia, sociologia, atualidades e por aí vai. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na mesa estão a Lídia Verônica. Oi! O Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a nossa convidada, que já é de casa, é Eugênia Fernanda. E aí, Eugênia? Olá, pessoal! Bom, ela não precisa mais se apresentar porque ela já se apresentou aqui pra vocês uma vez, né? Mas a Eugênia, ela é psicóloga e ela tá aqui com conhecimento de causa para falar sobre o tema de hoje do nosso podcast, que é o combate à depressão na sociedade brasileira. Como de praxe, eu vou começar lendo uma matéria que tá aqui do G1. Essa matéria é assinada pela Rafaela Viana, que diz o seguinte: atendimentos do SUS a jovens com depressão crescem 115% em 3 anos. Levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, dia 17, inclui procedimentos ambulatoriais e internações no Sistema Único de Saúde entre 2015 e 2018. Os atendimentos ambulatoriais e internações no Sistema Único de Saúde relacionados à depressão cresceram 52% entre 2015 e 2018, passando de 79.654 para 121.341 na faixa etária de 15 a 29 anos. O crescimento foi de 115%, segundo um levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira, dia 17. A pasta explica que o aumento dos dados pode estar relacionado à maior procura pela assistência, mas não descarta um possível aumento nos casos de depressão na população. Entre 2011 e 2018 foram notificados 339.730 casos de violência autoprovocada, 33% deles classificados como tentativa de suicídio. Jovens entre 15 e 29 anos representam 45% do total. Os estudantes são 30% dos casos notificados. Logo após vem as donas de casa, com 23% das notificações. No Brasil, estima-se que 14 milhões de pessoas têm um diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% nos últimos 10 anos. A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades normalmente prazerosas. O SUS oferece atendimento a pessoas com transtornos mentais nas unidades de saúde da família e no Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs. Nesses serviços é possível ter uma avaliação profissional e, se necessário, ser encaminhado para outro serviço especializado da rede de atenção psicossocial. Os números sobre a doença foram divulgados durante o lançamento da campanha Se Liga, Dê um Like na Vida, que tem o objetivo de estimular a população jovem a dialogar e desmistificar a vida virtual. A ideia, segundo os responsáveis, é valorizar as relações presenciais e reforçar a importância de estar sempre alerta aos sintomas da depressão, além de buscar ajuda. Bom, segundo alguns pensadores, é o mal do século XXI, a depressão, que está assolando a sociedade de um modo geral, como vocês puderam ver. O primeiro lugar está composto por estudantes, o segundo lugar está composto por donas de casa. Então é uma doença que pode atingir a toda e qualquer pessoa, e não se trata de uma questão de frescura ou mimimi, ou porque essa geração é mais frágil do que as outras. Não, isso quer dizer que essa geração ela está com coragem de dizer quais são os transtornos e as mazelas que sofrem e buscar ajuda por causa disso, e não bancam de machões ou durões para suportar uma coisa sem conseguir, sem tratar, não é? Bom, é um tema interessante e aí eu vou abrir a palavra para os membros dessa banca, que eu sei que a galera está com muita coisa para falar aí. É interessante, né, porque no mundo o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens, né, entre 15 e 29 anos, perdendo só para as mortes que acontecem no trânsito. E aí, se a gente imaginar que se já tem históricos de um estudo desde o início dos anos 2000 para cá, que já indica algo tão pungente, né, algo tão sério e tão nas vistas, né? Por que não começar um programa mesmo
diretamente social, para que isso não se estenda e perca mesmo os caminhos, né? A gente vê no Brasil, principalmente, notícias diversas, inclusive entre todas as idades, não é? E não vemos políticas públicas sendo divulgadas, políticas públicas principalmente relacionadas à saúde, né? Para que a divulgação da saúde venha antes da divulgação dos índices de mortes. Bem, esse assunto, a depressão, é um assunto que, pela quantidade de comentários e pela diversidade de comentários, já que muitos comentários não seguiam, digamos, uma mesma linha de pensamento, nós vemos que é um assunto que é, digamos, abrangente na nossa sociedade, pois nos comentários que nós recebemos, nós vimos vários, digamos, formulações para esses comentários. E na questão da depressão, nós vemos que há vários também meandros que acabam influenciando para esse surgimento deste problema, que é um problema de saúde que vem a cada vez mais preocupar os especialistas. Infelizmente, com as redes sociais, internet, isso muitas vezes acaba provocando também uma ampliação nos casos de depressão e de ansiedade devido a essa, digamos, aumento desse contato das pessoas, tanto com uma vida que muitas vezes se torna irreal, como muitas vezes, infelizmente, com comportamentos disfuncionais, ou seja, canais, muitas pessoas que acabam incentivando uma vida para essas outras pessoas que tanto é perigosa, como muitas vezes acaba até suscitando casos de suicídio. Já que, por exemplo, o YouTube, como plataforma de vídeo, eles já chegaram até mesmo a proibir vídeos que estimulavam a anorexia e até mesmo o suicídio. Ou seja, uma plataforma de vídeo chegou a esse momento de chegar a proibir isso devido tanto à divulgação quanto à quantidade de acessos. E isso é uma questão de saúde pública que vai se tornar cada vez pior, infelizmente. O Instagram também, né, tomou medidas a respeito disso. Acho que eu falei isso aqui já, mas eu vou repetir, né? Toda vez que você clica na hashtag ou escreve na procura ansiedade, depressão, qualquer distúrbio mental, né? O Instagram, ele para a sua busca para lhe oferecer ajuda. Você está precisando de ajuda? E daí vai te direcionando, o usuário a buscar a ajuda que ele talvez esteja procurando. Eu acho que isso é uma iniciativa assim, plausível e deve ser copiada em todas as outras redes sociais, né? Já que muitas vezes os usuários, né, e os depressivos, eles não se comunicam, né? Então, às vezes, é só ele a internet, digamos assim, só ele a barra de busca dele é que sabe o que realmente passa na cabeça dele. Então, acho que isso é uma boa forma da internet se comunicar com o usuário de uma forma mais saudável, né? Porque a internet não pode evitar que as pessoas exibam suas vidas, digamos assim, as blogueiras, as youtubers e os também que tem um padrão de vida, digamos assim, surreal, né? E foge um pouco da realidade de muitos brasileiros, e de muitos adolescentes e de muita gente que está ali na rede, né, assistindo eles, os seguidores deles. As redes sociais não podem impedir que essas pessoas divulguem os seus conteúdos, né, e a sua realidade. Mas, por outro lado, ela pode, individualmente, né, quem sabe, dar uma luz, orientar e mostrar que, nessa pesquisa assim, mais pessoal, né, que ela tem, digamos assim, a atenção também. Tem alguém olhando por ela, né? A rede social dá esse feedback, o Instagram, no caso. Dá aquela, opa, você está depressivo? Você está ansioso? Você está deprimido?
Vamos ver o que é. Você precisa de ajuda? Eu acho que é uma boa forma do usuário se sentir importante, né? Não só um observador enfim, da vida alheia, mas que a vida dele também importa ali naquela rede. Eu achei muito legal essa iniciativa do Instagram e todas as outras deveriam copiar, inclusive o YouTube, né? Agora, o quanto, por exemplo, essa condição e esse adoecimento eles têm a ver com aquilo que se construiu na sociedade em torno de determinados ideais que a pessoa tem que seguir. Por exemplo, o quanto o nosso estilo de vida criou uma espécie de meta ou aquilo que nós devemos perseguir ao longo da vida, e isso acaba influenciando no processo de adoecimento e a gente acaba entrando em depressão por essa frustração. Eu quero falar uma coisa também. Não, é que assim, eu lembrei que o combate à depressão na sociedade brasileira é algo muito, muito, muito recente. Porque não se falava disso. Não se falava muito. E as famílias também acabavam deixando as pessoas mais adoecidas, assim, melancólicas, elas ficavam mais à margem da família, não é? Quando alguém estava mesmo em depressão do que a gente conhece hoje, era visto como alguém que estava com um problema mental, ou no caso, a loucura. Então, assim, falar sobre combate à depressão é algo super recente, né? Você pode repetir o questionamento? O quanto, na verdade, uma coisa que me inquieta, o quanto que a gente pode identificar de parcela de culpa, ou o quanto esse ambiente que nós criamos e essa mentalidade de sucesso influencia no processo de adoecimento, o quanto que isso é preponderante no processo de adoecimento, porque a gente tem construções sociais. Por exemplo, o que é ser feliz? Ser feliz é ter um emprego que ganhe X, que seja concursado, que tenha filhos, que tenha um carro. Mas e quando a pessoa não atinge esse ideal? Né? Sim. Inclusive, assim, na verdade, esses fatores são fatores modernos, né? Assim, né? Do que a gente vê a depressão hoje. Acompanha, né, a sociedade. Isso, exatamente. Ela vem mudando de face e tem muita relação com esse social mesmo, assim, com as ideias de desejo, né? Que inclusive e sempre vai haver esse desejo não realizado, né? Freud já falava sobre isso, mas hoje em dia tem sim essa relação com o sucesso, por exemplo, não alcançado, o que também reflete, que eu gosto muito de trazer do que vem do social, né? Assim, eu não consigo enxergar uma família na qual os pais, né, estão desempregados, como que não deprime esse núcleo familiar, né? E por inteiro, né? Pois é. Então, assim, claro que existem fatores biológicos, né, que acompanham já uma carga genética aí, né, vem... Fatores químicos, no caso. Né? Neuroquímicos. E aí, sim, e que inclusive é um outro ponto, que é o ponto de você encontrar a psiquiatria como um porto seguro, né? Então, assim, e aí já vem outra questão, que é o preconceito, né? Você tem um preconceito do psiquiatra, você não imagina que ele, como um médico cardiologista, ele trabalha para o bem de uma parte do seu corpo, que é a mente. E nessa questão mesmo física, biológica. Então, assim, se a sociedade não começar mesmo a fazer um outro trabalho, né, de conscientização, de direcionamento mesmo, assim, deixar parcelas, né, o padre tem a função dele, o pastor, sabe, o coach, outros profissionais encontrarem suas atividades, mas assim, quando se trata de saúde mental, procurar quem se é de direito, um psicólogo, um psiquiatra, ir na fonte. Eugênia, só me tira uma dúvida. Eu tenho uma experiência pessoal, não sei se eu posso me abrir aqui, mas eu já estive em uma clínica porque tinha um familiar meu que se encontrava num nível de depressão muito profundo
E ele tinha um acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico, né? Tanto manipulado, né? O remédio, quanto a terapia, enfim. E eu lembro que foi quando minha família começou a se abrir mais para essa ideia da doença, em vez do preconceito quanto aquilo que ela sentia, né? Essa pessoa. E aí eu lembro que na época eu fiquei deprimida por acontecimentos da minha vida, naquele momento, determinado momento da minha vida. E minha família ficou preocupada e minha mãe me internou numa clínica. Eu tô rindo porque foi uma situação engraçada. Eu fui levada sem entender o porquê, né? Me deram uma desculpa e na verdade era outra. Na clínica que eu ia entender, sabe? E aí na triagem eles falaram, olha, a sua questão não é tão grave, você não precisa passar pelo psiquiatra. A gente vai te levar para terapia e tal, você vai ter as suas sessões diárias de psicólogo e tal. E aí foi quando eu saquei o porquê da minha mãe ter levado nessa clínica, né? E, enfim, eu estive em contato com muitas pessoas depressivas, deprimidas e suicidas também. E, enfim, aí eu pude entender melhor esse universo e poder também entender essa pessoa da minha família que estava passando por uma depressão tão severa, assim, tão profunda. Enfim, aquela experiência, a gente teve várias palestras e conhecimento sobre a doença da depressão, né? E aí eles falavam assim, se você sabe o porquê do motivo de que você está deprimido, se você entende o motivo da sua tristeza, você não tem depressão. Você está deprimido. E você pode recorrer a métodos, né, terapêuticos para se curar, se libertar. Enfim, eles usavam os termos motivacionais. E daí eles falavam também da depressão. A depressão é uma doença, de fato, e ela mexe tanto com o seu psicológico que ela te leva à tristeza, independentemente do momento que você está vivendo. Você pode estar vivendo a fase de maior sucesso da sua vida, de maior alegria, que você vai sentir essa tristeza, inevitavelmente, em algum momento. E debilita o corpo, enfim. E aí isso me chamou muita atenção na época, né? A diferença entre estar deprimido e ter depressão. Você como psicóloga aí, o que você... tá certo isso, né? Porque tem gente que olha para a depressão e fala, eu tenho isso. Mas às vezes é só uma fase da sua vida, né? E aí e o depressivo não. Ele carrega constantemente esse cansaço, essa tristeza, essa culpa, né? É inevitável para qualquer situação que ela esteja vivendo, certo? Certo, só que tem um fator... aí. Não, é isso mesmo, só que assim, apesar de ser algo tão pesado, como você descreveu perfeitamente, tem a questão do tratamento. A pessoa não vai passar a vida dela nessa fase, que seria a depressão no grau mais alto mesmo. Então, assim, quando começa a tomar o remédio, começa a fazer a terapia, a pessoa recomeça a reagir, a vida. Né? Ela recomeça a viver essa mesmo. pessoa da minha família, hoje, ela vive normalmente sem nenhuma crise, porque depois do processo de remédios, e teve troca de remédio e terapia, havia crises. E hoje em dia nem crise mais tem, sabe? E eu vou te dizer mais, assim, porque a vida não é linear. E é por isso que acontecem crises. Porque nós também passamos por vários momentos na vida em que a gente está deprimido e depois, claro, sem a necessidade de uma medicação, por exemplo, e a gente passa pelaquela fase da vida, recompõe, né, e segue adiante. Mas justamente porque a vida também não é linear. Então, alguém que teve uma depressão há 5 anos atrás, e aí, por alguma questão... que se vê novamente numa situação em que ela não consegue ver uma saída, então é o que seria a crise, né? Ela volta a ter uma recaída e segue o caminho. O problema é quando se vê numa depressão e as pessoas que estão em volta também não conseguem enxergar que tem uma saída. Ou dão saídas simples, né? Assim, olha, era nesse ponto que eu queria chegar. Das pessoas em volta, sabe?
Uhum. Porque antes de eu entrar em contato com os depressivos dessa ocasião, né, dos realmente depressivos, e me olhar nessa situação e ver que eu estava apenas deprimida, eu pude entender muito sobre o universo do depressivo e, às vezes, justamente porque as pessoas ficam deprimidas apenas, existe esse preconceito com a doença depressão. Porque, né, você sai daquele momento deprimido, né? E o depressivo, às vezes, não consegue sair, né? E por mais que ele saia daquela profundidade, né, da depressão, ele vai carregar resquícios da depressão, né? Sim. E aí o deprimido não, né? O deprimido, ele refaz a vida rapidamente. E eu acho que, às vezes, as pessoas que estão em volta confundem essa questão do deprimido e do depressivo e julgam o depressivo como, é só você mudar de pensamento, pensa positivo, vai fazer um esporte, quando existem fatores químicos que atrapalham, né? As sinapses e, enfim. Sim. Aí essa questão que você falou aí das pessoas em volta reconhecerem a doença, é que eu acho que dificulta, esse meu exemplo que eu falei, acha que depressão é mimimi. Porque eu conheço fulano que estava depressivo, e saiu, né? Na verdade, fulano estava deprimido, ele não estava depressivo. Exato. Era isso que eu queria dizer. Não, é exatamente, assim, só que quando, por exemplo, começa um processo de depressão, ela pode começar com uma pessoa deprimida. Começa ali pequenininho, né? Assim, não dá pra você julgar diretamente, assim, e dizer pra pessoa, olha, você não tá deprimido, com depressão, levanta, você tá só deprimido, você tá só triste. Também não faz o efeito, né? Então, assim, eu acho que reconhecer o que a pessoa tá passando, né? E tentar levá-la logo para um espaço onde ela possa ela possa reconhecer a dor dela, porque ela vai identificar isso, né? Tanto conhecimento, né? E isso, até não quando ela diz autoajuda. assim, isso, exatamente. Quando ela diz assim, olha, eu reconheço que eu não sei de onde vem essa dor, eu não sei por que estou assim, não sei sair disso, entende? Então, para que ela possa ouvir, ela possa falar isso para alguém e ouvir de volta, né? Assim, olha, fica calmo, né? Assim, e aí abre um leque de possibilidades para essa pessoa, porque na verdade ela não encontra mais ela não vê esse leque, ela não vê possibilidades mais na vida dela. Então, quando alguém chega de fora e diz, olha, tem um tratamento que dura 6 meses, mais ou menos, né? Medicamentoso e tal, abre-se uma porta onde ela não via mais nada. Tira do fundo do poço, né? Isso, mas a doutora Ana Beatriz, eu vi uma entrevista dela que ela fala que existem casos de depressão que você tem que trazer a pessoa de volta à superfície, né? Para que ela consiga raciocinar e entender o que está acontecendo com ela, né? Ela está num nível de depressão tão profundo, ela não sai da cama, ela não come, né? Isso. E aí que entra a parte dos manipulados, né? Para poder trazer a pessoa de volta à superfície, né? E trazê-la à razão novamente, enfim, para ela entender o que está acontecendo na vida dela. E eu achei isso interessante, né? Porque a depressão ela tem níveis, né? Isso. E na verdade, assim, como eu falei antes, ela vem acompanhando todas as fases da sociedade, né? Que a gente fala muito assim, nossa, mas antigamente as mães tinham 16 filhos, 20 filhos e ninguém falava sobre isso. Falava-se sim. Assim, eu não recordo agora o nome, mas o nome era diferente para depressão naquela época, sabe? E vai passando de geração, né? Assim, uma geração sofreu com o pós-guerra, por exemplo, e é um fato que a sociedade naquela época também estava deprimida, né? E adoecimento de depressão também. Já tinha o suicídio, já vem desde sempre também. O suicídio em algumas sociedades de homossexuais também. Então, assim, as pessoas entravam em depressão mesmo pelas relações sociais que estavam acontecendo. Então, não é só químico, não é só biológico, né? A gente precisa entender essas conjunturas que vão formando esse ser humano que adoeceu.
Engraçado, quando você falou aí de que não falava antigamente sobre depressão, eu lembrei do termo banzo, né? Que dizia que os escravos sim. sentiam, né, essa tristeza e que chegavam até Isso. morrer. É depressão, Exatamente. né? O banzo Pois depressão. Exatamente. Foi uma ótima lembrança. É isso mesmo. E assim, uma professora minha, Fernanda Vidal, maravilhosa, ela trabalhou com pessoas que sofreram com mudança, assim, tinha uma barragem, né? Então tirava-se as pessoas da comunidade e mudavam de lugar. E ela dizia assim, em um relato que ela fez, que lembraram de um amigo, de uma pessoa, um senhor que morava na comunidade, que morreu. E as pessoas falavam que ele morreu de paixão, porque ele estava com saudade de um lugar onde ele nasceu, a terra que ele cresceu. Quando ele foi tirado desse lugar por causa dessa barragem, ele morreu. E foi depressão, né? Mas falava assim, ele morreu apaixonado, ele morreu de tristeza. Então, é isso mesmo, a mesma relação. Passando a limpo. Vamos lá, primeira notícia. Seguindo a tendência mundial, taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em 6 anos. É verdadeiro ou falso? Rapaz, é verdadeiro. Verdadeiro. O Brasil está em primeiro lugar na América Latina como o país com mais alto índice de suicídio. Fernanda? Falou em aumento, eu acredito. Eu não saberia exatamente a estatística, né? O número, mas... O Brasil está em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos. Ah, sim. Vamos lá. Aí, a notícia Será? Na contramão da tendência mundial, taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em 6 anos. Ou seja, dados da OMS mostram que as taxas de suicídio no Brasil foram 7% maiores no Brasil em 2016. O último ano da pesquisa, que foi em 2010, e índice global teve queda de 9,8%. Ou seja, a tendência de suicídio no Brasil está aumentando, enquanto no restante do mundo ela está caindo, o que é algo preocupante. Sim. Demais, a lei de... Ai, Eugênia, me ajuda. A lei da prevenção ao suicídio definiu setembro. Ah, sim. Como é o Setembro nome da Amarelo. lei? Tem a... É a lei que determina que o dia 15 de setembro é o dia que deve se falar sobre depressão e tudo mais. A lei foi tirada desses dados que Kleber falou aí agora, por causa desse crescente aumento dos casos de suicídio, né? Você falou? A lei foi criada por causa desses dados aí que você falou, aí eu lembrei. Por isso que eu falei aquilo. A outra notícia aqui, eu acho que essas aqui vocês vão matar tranquilo, vão responder facinho essa pergunta. Relacionado a Brumadinho, que teve aquele acidente, depressão e suicídio, as sequelas da tragédia de Brumadinho. É o texto. Apenas no primeiro semestre deste ano, 2019, 39 moradores tentaram suicídio. Foi verdadeiro ou falso essa notícia? Verdadeiro. Acho que os traumas verdadeiro. Perderam tudo e não tiveram, né, retorno. É isso, assim, nossa, que é um outro fator, não é? Quando a gente fala que a taxa de suicídio está crescendo, a gente precisa imaginar que numa casa onde tem um suicídio, esse fator, ele deprime quem está ao redor. Então, assim, pode ser um estopim para que outras pessoas da família também entrem em depressão e sigam o mesmo caminho, infelizmente. E é uma notícia verdadeira. Ela foi até vinculada na revista Fórum. É agora, 2019, setembro. Apenas no primeiro semestre deste ano, 39 moradores tentaram suicídio, sendo 11 homens e 28 mulheres. Isso representa um número 23% maior se comparado com os números do mesmo período do ano passado, 2018.
apenas uma pessoa do município, Brumadinho, tinha tirado a própria vida no ano passado. E este ano, infelizmente, 3 pessoas conseguiram, infelizmente, tirar a própria vida. E muito se diz por causa exatamente dessa tragédia que ocorreu. E no restante da reportagem a gente até disse que o uso de medicamentos contra os efeitos da depressão, antidepressivos, aumentou também o uso desses medicamentos. Isso por causa de uma tragédia de uma mineradora que até agora praticamente não foi responsabilizada por nada, porque está rolando multa, está rolando, não paga. As indenizações, se pagou, tentou-se se negociar aquele valor para as pessoas não entrarem com o processo, mas enfim, a tragédia aconteceu e os moradores, a parte mais fraca, é que está sofrendo. Claro. Ah, é? Então tá. Ok, vamos agora para as nossas interações com os nossos seguidores. Cada um membro aqui da nossa bancada escolheu uma fala aí para interagir, né? Na verdade, 2 falas para interagir. E aí, pessoal, o que é que vocês têm para nos dizer? O @trechos e textos mus. É isso mesmo, né? Bom, ele diz aqui, ou ela, não sei, né? É uma página que ela é uma das doenças, que ela é uma doença séria e como tal deve ser tratada em suas várias dimensões, médica, social e psicológica, por exemplo. Eu achei interessante, eu peguei justamente porque nessas minhas buscas estudando aqui para trazer o material para o podcast, eu reli, né, e vi algumas entrevistas, que eu sou muito fã da doutora Ana Beatriz, sabe, Eugênia? E eu acho incrível os livros dela e muito acessível, né? Não tem muito termo técnico. E ela fala que a depressão é quando a tristeza, eu estou resumindo, tá? Essas não são as palavras dela. Fala que a depressão é quando a tristeza ela atinge 3 estágios: o físico, o psicológico e o espiritual. Não no sentido religioso, mas naquela questão da gente acreditar que a nossa vida tem um valor, né? Existe um porquê da nossa existência, enfim. Na questão espiritual, não no sentido religioso. E é basicamente isso aqui que ela está falando, né? Que a doença deve ser tratada em várias dimensões, né? Na médica, social e psicológica, por exemplo. E aí eu achei interessante, e eu lembrei disso que a doutora Ana Beatriz traz no livro dela, Mentes Depressivas, que dessas três dimensões, né, que a tristeza debilita o depressivo, né, na física, mental e espiritual. E realmente, como você falou, que é muito recente, né, a depressão, o assunto depressão sendo debatido pela sociedade, enfim, perdendo esse tabu, né, de falar sobre doenças mentais. E realmente o combate à depressão mesmo é muito novo. A sociedade médica, né, já tem esse conhecimento de uma forma mais clínica, técnica e enfim, existem há muito tempo, né, um combate a essa doença. Mas na questão social, ela ainda é muito tem muito preconceito em torno da depressão, né? Exatamente. E não só das pessoas em relação ao depressivo, né? Que muitas vezes tem peninha ou julga por menos, né, a doença, como também pelo depressivo, né? O depressivo ele tem um certo preconceito de si mesmo, né? Fora a culpa que ele carrega dentro da doença, ele tem essa questão de não se resolver por medo do que os outros vão pensar, não é isso? Com certeza. Com certeza. Assim, tem um manual, né, de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, o DSM-5, que é uma sigla em inglês, né, que foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria,
para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais, até ele muda. Você vê que é um manual que ele vem mudando e acompanhando as mudanças da dos sociedade, efeitos, né? e dos efeitos dos problemas mentais, né, e psicológicos. Então, assim, e isso vem acompanhando, e eu acho que cada vez mais as pessoas vão se reconhecendo também. Então, assim, populariza-se o manual, ou o conhecimento, ou os nomes, né? A gente começa a conhecer alguns nomes e populariza. Então, quem não se reconhece aí não tem um transtornozinho mental, né? E tem até uma música que fala sobre isso, que a gente eu sei que vai deixar pro final, né? Essa coisa da música, mas é isso, assim. A gente começou, de uns tempos para cá, começou a aceitar que primeiro que não é culpa, né, de si mesmo, que existe um problema de saúde mental, e começou-se a falar mais. Inclusive esse programa, por exemplo, é muito benéfico, porque as pessoas, inclusive eu sei que muitos jovens ouvem, né, então assim... Eu já me vi deprimida também, e outras pessoas, psiquiatras, e todo mundo pode passar por isso, né? Então, é bom que é uma doença como outra qualquer, né? Claro, claro. E vocês falaram aqui, mas eu li aqui num trabalho, né, do Conselho Federal de Psicologia, que trazia que, na verdade, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Né? Sabe por quê? Porque eles falam menos. Eles se não cuidam diria menos. Isso, é porque, na verdade, que eles escolhem meios mais fatais, enfáticos. Né? Eles vão. As mulheres tentam com meios menos fatais, isso mesmo. Exatamente. O estudo traz. E também tem o fator protetivo, né, da Lei Maria da Penha, que embora seja recente, ele influencia também, né, na prevenção do suicídio. Porque as motivações da mulher geralmente é violência física, moral, e está relacionado à influência conjugal, familiar, né? Isso. A e também submissão social, exclusão de direitos históricos. E se no caso da violência familiar, a mulher ela acaba não encontrando uma saída. Ela, antigamente principalmente, né, ela não via que podia sair de um relacionamento abusivo, exato, e recorria para o suicídio, né? Era forma. Hoje não, a mulher tem mais proteção, inclusive a gente sabe que acontecem, né, mortes, né? O feminicídio ainda é grande e é crescente no Brasil também, mas foi um avanço. Os homens tá ligado à questão de virilidade, o provedor da casa. O homem fala menos sobre suas angústias também, né? Também. E aí, a questão do trabalho, eu acho que é uma das questões que mais pesam para o homem, né? E a gente está numa época, assim, de desemprego, um surto, assim, muito devastador, né? E, enfim, eu acho que os homens acabam sendo mais afetados por essas questões, né, sociais. E os policiais, os bombeiros e os militares, eles estão nos grupos que mais se suicidam, por conta de questões de humilhação, de acesso ao método, enfim. E também porque eles estão, principalmente os policiais, né? Eles são armados. Eles têm mais acesso ao método, né? E assim, eles estão 100% numa função do tempo, né? 100% do tempo. Eles estão em alerta. O policial, ele vai no mercado, ele está em alerta. Diferente de eu... No mercado eu não sou psicóloga, né? Eu não estou com um cliente ali que é uma atenção também de psicólogo, né? Assim, quando você atende alguém que está no estado de depressão e suicida, né? Isso também nos deixa muito tenso. Ninguém quer perder um cliente, um paciente, né? E o policial, ele não pode se vestir, né? Despojar não pode tirar a farda, efetivamente. A farda está ali. E isso causa um nível de tensão muito alto. E a segunda... Engraçado, você falou aí onde é o mercado, ele continua sendo policial. No ranking, né, do neurosuicídios, na categoria de que mais se suicida, são os médicos e os profissionais de enfermagem. Né? Eles têm esse sentimento de impotência e também eles têm mais acesso aos métodos, né, para o suicídio.
As duas categorias, os policiais, bombeiros, militares e o pessoal da saúde, né? Você vê que em todo ambiente exato. eles vão ser profissionais da saúde e eles servem à sociedade de alguma forma, né? E quando você ver vidas que tem uma estão em suas mãos, acho que o sentimento não, e tem uma despersonificação. Ai, meu Deus, me enrolei. A personalidade dele, ele precisa movimentar. Por quê? Porque naquele momento ele não pode ser ele, né? Ele ali, um médico, ele tem que deixar a emoção dele do lado. O enfermeiro, ele precisa tirar também. Então, ele tira essa parte. Ele tira, não. Ele guarda a emoção dele, né? Ele não pode chorar ali na frente de em algum momento vem, né? Em algum momento, aquilo que é guardado, ele vai sair, não é? Ele, borderline. Ele vai transbordar. Borderline, exatamente, que é o sofrimento psíquico, né? E emocional causado pelo ambiente do trabalho. Que é outro fator que, assim, que vai fazer muita diferença daqui para frente. As pessoas vão sofrer muito por causa do trabalho. E só vou terminar aqui de falar, né? Porque eu falei da categoria que mais suicida. Eu falei, em primeiro lugar, policiais, bombeiros e militares. Em segundo lugar, médicos profissionais de enfermagem. Em terceiro lugar, os bancários, né? Eles têm esse sentimento de humilhação e esse sentimento de inutilidade. E eles têm um caso a cada 10 dias, um bancário se suicida. E em quarto lugar, são os professores. Eles têm sentimento de incompetência e de impotência, né? Diante de alguns casos, enfim. Nossa. A falta de reconhecimento, né, da sociedade com o profissional, categoria, né, dos professores. Nossa. Eu acho que isso influencia muito, né, nos casos de suicídio. Com certeza. Enfim. E é por isso que não pode ser uma causa que não pode ser reconhecida assim só como um fator biológico, né? Não é só uma doença como que a gente tem questões conhece, sociais assim, que afetam, né? Exatamente, diretamente, né? Que é como eu falei, a gente não pode dizer que é uma pessoa que está deprimida, diminuindo, né? Assim, está deprimido como se fosse um sofrimento menor, não é? Ele pode ser mais rápido, a pessoa pode sair mais rápido daquele sentimento, mas não quer dizer que ele sinta menos aquela dor, né? E pode ser progressivo, porque se uma situação ela é recorrente, principalmente situações de humilhação no trabalho, né? Que é o assédio moral. Se é recorrente, a pessoa não tem tempo de se recuperar. E aprofunda. Um fim de semana não dá para recuperar, não. Exato. Inclusive o domingo, né? O domingo tem uma depressão de domingo, porque a pessoa sabe que no outro dia vai trabalhar e vai enfrentar pessoas e situações. A resistência, né, da segunda-feira. Exatamente. Então, não é brincadeira, né? É que o outro comentário que eu peguei foi da @Franciele, com 2 L's e Y, História. E ela fala o conceito de felicidade na sociedade capitalista, redes sociais, indústria da beleza, etc. E aí eu vou trazer novamente, porque eu assisti, eu acompanho, eu já li quase todos os livros da doutora Ana Beatriz, e eu acho muito interessante, porque ela traz casos, né, do cotidiano profissional dela, e eu acho interessante, porque não é só teoria, né, é a doença em prática. E aí ela fala da questão da nossa sociedade atualmente, né? Ela é, como eu posso dizer, muito capitalista, né? Muito materialista. E então a gente consegue ver comunidades mais pobres que têm acesso a marcas, digamos assim, a grifes. Você vê alguém vestido de Nike, Adidas, sei lá, qualquer outro tipo de marca, independente de que seja falso ou não, né? Mas o que está em questão é o fato de que alcançou comunidades mais pobres, enfim. E hoje vivemos uma sociedade que prega muito e dá muito valor a essas coisas materiais, né? E acaba deixando de lado as conquistas
sentimentais, emocionais, né, psicológicas. E aí a Franciele fala, né, o conceito de felicidade na sociedade capitalista. Às vezes é ter uma roupa da Nike, né, nas redes sociais. Às vezes é ter não sei quantos likes ou não sei quantos seguidores, né? E a indústria da beleza enfatiza ainda mais, né, a comparação, enfim, daquele mundo irreal com a realidade de quem está do outro lado da tela. E, enfim, e aí o nosso conceito de felicidade fica muito pautado nessas conquistas sociais que a nossa sociedade doentia prioriza as coisas materiais, né? As conquistas materiais. E não... Outro dia eu postei, né? Às vezes você vê uma pessoa com um carro velho, vestindo uma roupa velha, e você critica ou ri, mas você não entende que, às vezes, para aquela pessoa é mais importante sustentar uma família do que alimentar uma sociedade, né? Então, esse é o reflexo da nossa sociedade, né? Desmerecer as pessoas pelo que elas têm. E aí eu acho que o conceito de felicidade, às vezes, fica muito pautado nesse capitalismo, né? No ter e não no ser. E aí as frustrações, né? No caso, a depressão acompanha essas conquistas sociais, né? No caso, o depressivo, ele vai se comparar com o que ele está vendo, né? Na sociedade, nas redes sociais, na indústria da beleza, e vai se depreciar ainda mais, né? Eugênia? É verdade. É verdade. Enfim, assim, eu concordo principalmente com o que a Franciele falou. Perdão, só terminando aqui. É isso mesmo, assim, eu concordo, tem muito disso mesmo, da comparação, e às vezes não é nem se comparar, não é porque você se sente menor, né, ou pior, numa pior situação, é que às vezes não a pessoa, né? Às vezes a pessoa enxerga o seguinte: ela não tem emprego, ela é jovem, ela não tem um trabalho, não tem de onde tirar o dinheiro para fazer aquilo, né, para se vestir do jeito que ela gostaria que... Sabe, às vezes não é nenhuma comparação assim de inveja, mas uma comparação mesmo de que não conseguiria, que não vai conseguir. E deprime também, né? Então, assim, são um outro ponto de vista para isso, né? Ah, sim. É que ela fala o conceito de felicidade, né? Sim. Que é capitalista, redes sociais, isso. Beleza, é isso que eu falei, né? Que as populações mais carentes, enfim, elas têm acesso a marcas e grifes, enfim... Como se aquilo ali fosse a conquista, né? Exato. Tem até uma piada que fala assim... entender que, às vezes, a conquista pode ser mais espiritual, né? Minha existência no mundo, minha colaboração social, minha felicidade ser pautada na minha realidade, nos meus sonhos e conquistas pessoais e não na matéria. E tem até uma piada que fala assim, se eu tivesse 120 ou 150 reais para pagar na terapia, eu iria numa loja e compraria roupa. Só que roupa não muda a tua vida, não é? Não mesmo. Então... Os boletos continuam lá. Exatamente. Assim, a roupa fica lá, mas os sentimentos não vão embora sozinhos, né? Então... E também eu acho que cria, talvez, como eu falei antes, né? A depressão independe, né, do ter. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali vai trazer a felicidade que ela tanto procura, né? E aí ela conquista aquilo ali, né? Exatamente. A coisa, a oportunidade. E aí ela conquista, mas ela não tá feliz. Exatamente. Ela continua infeliz. Exatamente. Porque a doença, ela acompanha os anseios da sociedade, mas a doença é doença mesmo, enfim... A cura é pelos meios psicológicos e não materiais. Exatamente. E lembra muito... Você tem um outro... Você vai comentar outro, não é? Não, eu já comentei. Né? Eu comentei dois. Na verdade, eu tinha pego do Argolo Mário, né? A mudança de hábito, onde valoriza a mudança de hábitos e a possibilidade de lazer, focando na autoafirmação com o indivíduo. Que é basicamente isso, né? Desprezar a matéria e focar no espírito, né?
na mente, enfim, na minha razão de existir, na minha capacidade de me relacionar com as pessoas em volta e na minha sociedade, enfim. E não exatamente na minha roupa de marca, por exemplo. Exatamente, perfeito. Bem, eu escolhi 2 comentários. Um dos comentários é do nosso playlisteiro, Pablo Henrique. Aê! Bem, ele comenta o seguinte: como nenhuma mudança efetiva nasce do nada, eu indicaria começar por colocar psicólogos em escolas públicas e asilos, pois são onde agrupam os maiores casos. Depois disso, acho que políticas públicas voltadas à economia seria uma boa para expandir a perspectiva de oportunidades para crescer social e economicamente. Bem, Pablo, essas 2, digamos, medidas seriam algo muito proveitoso, principalmente na sociedade atual. Por exemplo, o que ocorre é que muitas vezes, por exemplo, os jovens eles têm um maior acesso, por exemplo, redes sociais. E segundo uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Pensilvânia, um dos motivos que leva à depressão é o uso das redes sociais como forma de comparação entre as pessoas. Pois, como bem já lembrado nesse podcast aqui por Lídia, até por Eugênia, por Fernanda, o que ocorre é que muitas pessoas, muitas vezes, ao acessarem uma rede social, eles acabam vendo aquela roupa de marca que uma outra pessoa está usando, aquela pessoa que faz viagens espetaculares, que faz almoços extraordinários. E a partir do momento em que ele começa a fazer essa comparação com o padrão de vida dele, ele acaba muitas vezes se sentindo mais deprimido por não conseguir ter acesso àqueles bens que aquela outra pessoa tem. E isso ocorre principalmente, segundo a pesquisa, com os jovens, pois os jovens eles têm esse maior acesso a essas redes sociais e esse quadro comparativo entre vidas de uma pessoa para outra. Já no caso dos idosos, no caso dos asilos, eu não sei se Fernanda concorda também, o que ocorre muitas vezes é aquela solidão pela falta de contato com os familiares nessa situação dos idosos em asilo. Já que o que muitas vezes eu percebo em algumas reportagens é que os idosos são colocados lá como se fosse uma espécie, infelizmente, de retiro para os idosos ficarem lá sem contato com seus familiares. E isso pode levar a uma depressão por não ter mais aquele convívio com seus familiares próximos. Perfeitamente. E nesse caso de Pablo Henrique, ele também fala da questão das políticas públicas voltadas à economia. E aí devemos lembrar, por exemplo, no Brasil, há 4,8 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que não entram mais nem no quadro dos 12 milhões de desempregados. Esse 4,8 milhões de desalentados são aquelas pessoas que não estudam mais e não estão mais procurando trabalho. E só que desistiram, não é? Desistiram. É muito triste isso. E isso é preocupante porque eu acredito, não sei se você pode embasar o que eu vou comentar aqui, mas eu acredito que dentro desses desalentados é que pode surgir quadros de depressão maiores do que no caso até mesmo dos desempregados, pois os desempregados eles vão ter aquela ansiedade, até mesmo depressão, mas vão estar procurando, ou seja, eles, digamos, ainda se amarram a alguma perspectiva de melhorar a vida procurando emprego. Já dos desalentados não, são aquelas pessoas que realmente já abandonaram essa busca por emprego. E eu acredito, não sei se você pode embasar a minha fala, Fernanda, esses desalentados são os que mais preocupam nessa situação do desemprego. Eu acho que sim, acho que está certo, porque, olha, tem nessas pessoas que desistiram, né, que procuraram por muito tempo o trabalho e desistiram,
ela tem um fator de baixa autoestima muito alto também, né? E a gente acha que baixa autoestima é só ter problemas de aceitar as características físicas. E não é. Baixa autoestima é falta de confiança em si mesmo, o medo da rejeição, timidez em excesso, tendência à procrastinação, que tem muito a ver com isso, né? Assim, de você dizer, amanhã eu vou procurar o trabalho, ou então amanhã eu faço isso, na próxima semana. A pessoa começa a deixar para outro dia que não chega, né? Na verdade, o próximo dia não chega. Então, o hábito de se comparar com o outro tem muita relação com essa baixa autoestima, a sensação de incapacidade, a dificuldade de reconhecer as conquistas, né, o que já aconteceu, ou de reconhecer que é uma boa pessoa, né? Então, assim, olha quanta coisa que está dentro dessa baixa autoestima que alguém que está desempregado, ele já sente. Imagine alguém que já desistiu, né? Um desalentado. Então, é um caminho mesmo para um processo, para desencadear um processo de depressão. Bem, o outro comentário que eu vou fazer aqui, esse comentário no nosso podcast é de Leonardo _ASV. Ele comenta: excessiva busca pela produtividade, deixando de lado a saúde mental e a influência das redes sociais pela divulgação de vidas idealizadas, inatingíveis pela maioria dos usuários. E é algo que realmente já comentamos aqui, Leonardo, e é algo que infelizmente vem ocorrendo nesse nosso mundo capitalista, em que as pessoas elas são incitadas a ter uma produtividade alta para conseguir um salário pelo menos digno no final do mês. Isso muitas vezes leva as pessoas a abdicarem de sua saúde mental. O que ocorre, por exemplo, atualmente devido a tanto a baixa a baixa renda dos trabalhadores, ou até mesmo das reformas trabalhistas que acabam muitas vezes fazendo com que um trabalhador que tem carteira assinada acabe se tornando em um terceirizado, ou até mesmo num freelancer, uma pessoa que vai ali só pagar, cumprir um determinado horário para receber um salário reduzido. Isso faz com que essa pessoa muitas vezes abdique das suas horas de lazer, ou até mesmo das suas horas de descanso, na busca por trabalho, na busca por ter um salário digno, pelo menos no final daquele determinado mês. E isso pode ser algo prejudicial para a saúde dele, pois ele vai estar abdicando literalmente de uma vida pessoal para ser apenas uma máquina para trabalhar e tentar ter alguma renda digna no final do mês. E com relação a essas redes sociais, como nós comentamos, eu também vou acrescentar algo, que eu não sei se as pessoas aqui, os membros desse podcast, vão também, concordar, é que os digitais influencers estão sendo um mal para os nossos jovens. Pois a vida da maioria desses digitais influencers que eles acabam postando em suas redes sociais são, a vida perfeita. A vida do iate, a vida do jatinho, a vida das festas, dos jantares, das roupas de marca cara. E isso, como comentado, num quadro comparativo daquela pessoa humilde, pobre, que acaba não tendo acesso para aquela roupa, para aquele jantar, para aquela viagem. Isso pode levar essa pessoa a ter um quadro de depressão, pois ele, por mais que ele lute, por mais que ele tente alcançar aquele padrão de vida, ele não vai conseguir. E como nós comentamos num quadro até no ano passado, em um dos nossos primeiros podcasts, como nós comentamos sobre a questão do suicídio, o professor Márcio, que não está aqui presente nesse podcast de hoje, comentou que muitas vezes as pessoas acabam procurando uma vida de auge, uma vida de ser uma pessoa reconhecida pelos outros, mas isso é algo impossível. No meio de uma sociedade brasileira, nessa nossa sociedade, isso, menos de 1% das pessoas é que vão se tornar, o novo o Whindersson, ou então a nova Anitta.
Menos de 1% vão ter esse reconhecimento de forma maciça em nossa sociedade. E por mais que o jovem ele perceba que isso é algo difícil, é algo que vai ser inalcançável, ele muitas vezes pode entrar em uma depressão por estar lutando por algo que vai ser difícil, por algo que muitas vezes é até mesmo artificial, que é exposto por um digital influencer e acaba incentivando os jovens a tentar alcançar uma vida inalcançável. No caso, rapidinho, né? Daquela menina que ficou bem conhecida, a tal da Boca Rosa, que ela tinha um método de emagrecimento e divulgou, enfim, a sua dieta e o seu estilo de vida. E, na verdade, ela tinha feito procedimentos médicos e ela não contou para os seus seguidores, né? Olha só. E aí, quando descobriram, né, que ela tinha feito procedimentos estéticos e médicos, né, cirurgias, que ela teve que contar para os seus seguidores que, na verdade, nem tudo era verdade, né? Nossa. E aí, muita gente pirou na batatinha, né? Porque tava ali levando a risca, né? Achando que a vida ia mudar porque tava seguindo os métodos dela, enfim. Era tudo mentira. Acho que quando as pessoas, né, se baseiam na vida dos outros, acabam se frustrando. Até porque as pessoas tendem a querer mostrar o que há de melhor, né? Ninguém quer abrir mesmo assim o sofrimento ou o lado ruim da vida, né? De uma relação. E por falar nisso, eu acho importante também, a gente fala muito sobre a comparação com os outros, o problema social, mas dentro da própria família existe muito abuso, não é? Assim, a relação familiar... Tóxica, ela né? Que é a palavra do momento. Relacionamento tóxico. Tóxico, sim, relacionamento tóxico, exatamente, assim. A primeira relação romantizada, tóxica, é dentro da família. Então, assim, muitos jovens, eles chegam num adoecimento crônico, né, numa depressão, vindo de abusos que vêm desde a infância. E, assim, às vezes, não só abuso físico, como apanhar, né, mas, assim, de humilhações, pequenas humilhações, desde fazer xixi na cama e ser humilhado por isso, ou falarem da sua forma física. Então, quando chega na adolescência, isso vira uma coisa realmente maior, mas vem da infância. Muita gente sofre muito, um alto índice de depressão entre a comunidade GLBTQ e de adolescentes, né? Também eu cheguei a atender algumas famílias e jovens que eram gays, que a mãe chegou para mim como profissional, né? E assim, olha, eu gostaria que você conversasse com ele tá com um problema. Tá, ele estava deprimido, mas pela relação de não ser aceito. Nem citavam o nome homossexual, né, dentro de casa. Então, como é que queria que aquele jovem saísse de um quadro deprimido se não aceitava a forma que ele era? Né? Então, assim, essa relação... Hã? Não, pode terminar, perdão. Não, é isso, essa relação familiar, ela conta muito também. Tem uma psicóloga, Karina Okajima Fukumitsu, não sei se você já ouviu falar, e ela é suicidóloga, ela é especialista em suicídio, né? E ela fala que a depressão, ela não nem todo suicida é depressivo, né? Que também eu acho que pode criar um certo tipo de barreira e preconceito contra o depressivo, né? Que ele possa tentar contra a vida. E o suicida, ele nem sempre é depressivo. O suicida, ele tá passando por várias, né, situações na vida. O fato de ter doenças psicológicas envolvidas são fatores a mais, né? E aí você falou do grupo de LGBT, e que são o foco de suicidas, né? Tem muito suicídio de jovem. Eles nem sempre são depressivos. Eles sofrem uma pressão social tão forte, né? Que o suicídio é a única forma deles mandarem o recado deles. É aquilo que eu falei, né? A pessoa deprime
E aí a situação não muda, então ela tende a aprofundar, né, naquele sentimento de angústia, de não ver sentido para a vida, ou não ver saída. Um outro grupo muito afetado pela depressão e suicídio são os indígenas, e sobretudo os jovens indígenas, que é uma estatística que nós não vemos. É uma população que tende a ser mesmo massacrada silenciosamente, e os jovens por falta de esperança mesmo, né? Assim, não ter demarcação de terras. Se encaixar na sociedade, né? Como? Eles não se encaixam na sociedade, né? Quando eles saem. Não, na verdade não é bem esse contexto, não. É de não ter esperança de que a comunidade dele sobreviva. Ele não vê futuro. E aí deprime, né? E essa depressão leva ao alto índice de suicídio, principalmente por enforcamento. É um índice altíssimo, né? E que eu acho que há uma cultura genocida indígena até hoje no Brasil, né? As políticas públicas não atingem a população e eu acho que existe mesmo um projeto de extermínio indígena até hoje, quando não se propõe medidas de segurança, de políticas públicas. Forçam eles a civilizar-se, que além né? de ser a que mais morre por violência, ainda tem essa questão do suicídio. Eu trouxe esse dado dos indígenas no podcast que a gente fez ano passado do Setembro Amarelo, se eu não me engano. Não foi Setembro Amarelo o nosso podcast? Que bacana. E aí fala também, eu trouxe que os jovens da idade entre 18 e 25 anos são os mais afetados. Entre eles os indígenas, né? Os jovens homens são os mais afetados pelo fator suicida, assim. Não necessariamente outras doenças psicológicas, mas por causa das questões sociais que permeiam, né, a vida daquele jovem que, por fim, se mata. E essa Karina, a psicóloga que eu falei, a suicidóloga, ela diz que o suicídio, ele quer deixar um recado, né, que ele não pôde dar em vida. E aí é bem triste, né? Porque já é tarde demais para se reconhecer o problema. Isso foi de Ruth Faria. Ela falou assim: a necessidade de políticas públicas mais eficientes para o combate e, principalmente, prevenção dessa doença, que mesmo invisível tem ceifado inúmeras vidas. A causa da depressão, que, em grande parte, está associada à exclusão e falta de oportunidades e à negativa de direitos básicos como educação, saúde, moradia e, enfim, preservação da dignidade. Perfeito, né? Acho que tudo que foi dito até agora tem relação com esse comentário dela, que foi muito bem colocado, tem tudo a ver com o combate à depressão na sociedade brasileira, né? Que é o tema do podcast. Assim, perfeito. Eu acredito que é isso aí mesmo, assim, eu acho que as políticas públicas que facilitam tanto o conhecimento, né, o reconhecimento do adoecimento, quanto a finalidade, que é ter atendimento, né, de saúde, eu acho que passa por isso mesmo. Assim, o conhecimento e o lugar de ser atendido é essa política pública que ela está falando. Combina um outro comentário que eu achei muito interessante e tem relação com isso também, é de Flávio FLAJ Santos, que ele fala assim: durante muito tempo a sociedade demonizou a psicologia e demais trabalhos psicossociais, e hoje estamos pagando alto preço por isso. Hoje já é comum falar em saúde mental e de sua importância para o bem-estar humano. E isso eu vejo algo muito positivo. Penso que o ideal seria ter um trabalho de acompanhamento e orientação desde cedo nas escolas, mas é urgente em rever todos os conceitos da vida em sociedade, pois não dá mais para seguirmos sendo os mesmos e vivendo como nossos pais. Exatamente, né? E eu ainda diria mais, porque perfeito ele falar da demonização da psicologia, né? Porque, assim, o início da psicologia, a psicologia no Brasil, como profissão regulamentada, tem 50 e uns aninhos, 2 ou 3, assim.
né? Então, há 50 anos atrás, nós tivemos o golpe militar. Então, quando tivemos a ditadura militar no Brasil, a psicologia, ela teve dois pontos, né? Esse olhar para a mente, ele foi, lógico, rechaçado, né? Não era interessante que as pessoas cuidassem e se vissem como um indivíduo. Então, muitos psicólogos e psicanalistas foram embora do país, né? E a psicanálise, ela não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, são duas coisas separadas, mas trata da mesma razão, trata do humano, da personalidade, né, do indivíduo. Então, assim, a psicologia, ela sofreu um baque enorme, né, na ditadura. Foi usada também a serviço da ditadura, uma parte dela, né? Mas, assim, para a população mesmo, como método de saúde mental, ela foi empobrecida por muitos anos. Então, assim, quando a gente fala que... Quando ele falou, assim, né, dessa questão de por muito tempo a sociedade demonizou a psicologia e demais trabalhos psicossociais, é verdade. Principalmente vindo do governo, né? De cima para baixo. Então, é muito recente essa coisa de olhar para a saúde mental como algo que precisa ser visto, como o tema, né? Necessário, exatamente. O combate à depressão é muito nova. Você vê que nos anos 90 tinha um programa para cuidar das pessoas com fome. Vocês lembram? Era de Betinho, né, que ele falava sobre o combate à fome na sociedade. Então, assim, a gente sempre tinha outras causas que lógico, né, a fome, ninguém precisa esperar, né, para acabar a fome, mas assim, é como se a saúde mental ela fosse jogada para o lado. Eu cuido disso depois. Somente hoje, já como ele falou aqui, né, assim, já passou do tempo e sofremos muito por causa disso. Engraçado, eu vi um tweet, não tem muito tempo, eu fui até atrás agora, né, a Lola, @nãopalusa, ela fala assim: nossa geração toda precisa de psicólogo, porque a geração anterior também precisava, mas achava frescura. E é real, né? A gente foi criado no, isso é frescura, esse menino aí se corrige na porrada, né? Só dá uma surra que ele melhora. Isso aí é falta de Deus, isso é falta de fé, falta do que fazer, né? Arruma uma trouxa de roupa, menina, né? E aí a geração anterior achava frescura. E a gente já tem que tratar, né? Os problemas. Exatamente. E é engraçado essa coisa de falta de Deus, né? Assim, essa ligação com a religião é porque desde os primórdios, né, da história, que essas relações mentais eram vistas como um demônio, né, que estava o espírito que entrava na pessoa. Então, os epiléticos sofriam muito com isso, os deprimidos também, né? Então, e a igreja foi tomando esse lugar também. A igreja tem muita relação, a história da igreja tem muita relação com da saúde mental, né? O louco era visto como alguém mesmo que estava com o espírito nele. E não tem muito tempo que isso deixou de ser visto dessa forma. Então, por isso que é tão recente essa coisa da psicologia como necessária, como saúde pública. Necessária como saúde pública. Dicas culturais. Ok, vamos para as indicações. Quem quer começar? Vou indicar aqui duas músicas. Vou indicar uma música do Iron Maiden, Wasted Years, música excelente. E vou indicar também aqui outro clássico, só que é um clássico do hard rock, da banda Survivor, Eye of Tiger. Quem assistiu o Rock 3 já sabe qual é. E vou também aqui indicar uma animação, que nós temos até um vídeo falando sobre essa animação no nosso canal no YouTube, que é o filme Divertidamente, que é uma animação de 2015 da Pixar. E se vocês quiserem saber por que eu estou indicando
esta animação em nosso podcast, você vai lá no nosso canal, assiste o vídeo que o professor Pablo ele está dando uma dica de primeira. Acesse nosso canal e também compartilhe com seus amigos. Valeu! A minha indicação aqui é uma música que eu já indiquei no passado e ela é pertinente ao assunto. É a música Eu Tô Bem, do Luiz Lins, que fala sobre essas reflexões que ele tem sobre a vida dele, né? De uma forma assim social e no âmbito familiar. E ele sempre responde que ele tá, mas na verdade ele não tá nada bem. Que atrás do sorriso ele esconde uma lágrima. E enfim, é uma música muito interessante, intrigante e é um desabafo, né? E eu acho que é bem legal, assim, quando você ouve, de entender que o ritmo dela, né? A melodia dela já diz que a música é triste, mas ele tá falando o tempo todo. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mas na verdade ele não tá, né? E tem 2 filmes, uma pegada mais comédia e o outro mais triste, que é bem adolescente, eu acho bem legal, né? Que fala sobre esse assunto. As vantagens de ser invisível e se enlouquecer não se apaixone. Sobre um menino que ele é internado e, enfim, ele conhece outras realidades, mas todas relacionadas ao mesmo problema que ele tem. Enfim, você não está sozinho, né? Essa é a questão. E aí são essas minhas 2 indicações e essa música que eu acho bem profunda e muito sensível e bonita, do Luiz Lins, Eu Tô Bem. Eu vou deixar uma dica de leitura de algo que você encontra aqui mesmo na internet. No site Vitude, que é vittude.com, Vitude. O tema é o seguinte: conheça os transtornos mentais por trás do suicídio. Porque a gente está falando de depressão, mas existem muitos outros fatores que podem levar ao suicídio, né? E levar também à necessidade de a ida a um psiquiatra. É uma leitura simples, direta, então é bem bacana que você possa ler. E a música que eu deixo aqui para vocês é Só Sei Dançar Com Você, que é uma canção de Tulipa Ruiz, que no meio do caminho ela fala assim: você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Mais ou menos isso. Ótimo, e é bem bacana. Pois é, muito boa. Então, são essas 2 dicas que eu deixo. Tem um filme também que é bem bacana, que inclusive é uma comédia, que é assim, Depressão entre Amigos. Porque eles tentam ajudar um amigo que está em depressão e percebem que existem pontos ali na vida de todo mundo que precisava dar um ajuste também. É muito bacana. Bom, eu vou sugerir que quem está nos ouvindo e curte Os Vingadores acompanhe a trajetória de um personagem chamado Thor, do céu ao inferno, da autoafirmação à autodepreciação, e entendam como é o processo de, enfim, entrada na depressão, acompanhando esse super-herói, o grande deus Thor, deus do trovão, que acabou se... E o professor Pablo faz também uma pequena sinopse dessa situação de Thor em um vídeo em nosso canal. Pois é, Thor pode ser um exemplo aí de entrada na depressão, o modo como ele foi... Enfim, ele acompanhou a destruição de Valhalla e ele colocando-se como culpado. Inclusive o último filme dos Vingadores, né, Ultimato, é uma espécie de reencontro do Thor consigo mesmo, através de uma conversa que ele teve com a mãe dele. A mãe dele, uma excelente psicóloga, né? Ok, chegamos ao final de mais um episódio do podcast. Queria agradecer a presença da Eugênia Fernanda, mais uma vez aqui abrilhantando os nossos debates. Brigadão, viu? Ai, nossa, eu que agradeço, assim. Aguardo você nas retadas, viu? Sim, nossa. Me chama que eu vou. Eu quero agradecer. É sempre um prazer muito grande assim, estar com vocês. Eu gosto muito de ouvi-los também, então, brigadão por essa oportunidade. E queria deixar um beijo para minha mãe, para meu pai e para vocês.
Ok, está anotado o beijo para a sua família. E mais uma coisa, né? Quem sabe teremos a Eugênia Fernanda na família historiante de podcasts, quem sabe, né? Ai, gente, que coisa linda. Eu quero, obrigada, hein? Obrigada. Boa noite para todo mundo e um beijo para todos. Ok, e lembrando para você que nos ouve, se você ainda não nos segue, siga-nos nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook. É só você colocar o @historiante e também nos seguir lá no YouTube, na TV Historiante e no Twitter, que eu não lembro, o Kleber me ajude, acho que é Historiante também. O Historiante, tá? Lá no Twitter, de 30 em 30 mil anos a gente faz um tweet lá. Né, Kleber? Ok, valeu galera, um grande abraço. No 3 vamos dar um tchauzinho, 1, 2, 3. Tchau. Oh, pode dar tchau de Pronto, novo. agora sim. Valeu, viu, Fernanda?